Olá pessoal, essa é a nossa primeira videoaula de número 1.1 referente ao primeiro capítulo do nosso curso de fontes chaveadas, tratando sobre a introdução às fontes chaveadas e reguladores de tensão. Na videoaula de hoje iremos iniciar o estudo de reguladores de tensão. Nesta aula vamos tratar dos seguintes tópicos: aplicações típicas de fontes de alimentação em corrente contínua, a classificação de reguladores de tensão, a classificação de fontes de alimentação chaveadas, a estrutura básica de conversores e fontes, vantagens e características de fontes chaveadas. Vamos começar falando então de algumas aplicações típicas de fonte de alimentação em corrente contínua. Aqui temos o exemplo de carregadores de bateria, que são empregados em aplicações bastante diversas, desde dispositivos móveis como celulares, até dispositivos maiores como em veículos elétricos. Aqui temos o exemplo da fonte que é usada para fornecer energia a um carregador do celular, geralmente uma pequena fonte que conecta direto à tomada. E também temos o exemplo de uma fonte de alta potência para carregar externamente baterias de chumbo de veículos, com capacidade de até 100 amperes. Já aqui mostramos outras aplicações bastante usuais também, que são os VRM, Voltage Regulator Modules, basicamente reguladores comutados de tensão, que vemos embutidos em placas-mãe de processadores e computadores e que servem para alimentar o processador com uma tensão muito baixa e uma corrente muito alta, ao mesmo passo que permite uma dinâmica bastante rápida para poder alimentar as oscilações em altíssimas frequências de corrente que o processador demanda. A gente costuma reconhecer rapidamente esses VRMs através dos indutores e transistores que aparecem logo ao entorno do processador. Outra aplicação bastante universal é na alimentação de produtos eletrônicos que operam, por sua própria natureza, em corrente contínua, portanto tem geralmente uma fonte interna embutida para permitir a conexão do equipamento com a rede elétrica. As fontes ATX de computadores e essas placas de fontes que geralmente possuem os monitores de TV são dois exemplos bastante usuais, além de qualquer outro tipo de sistema que exija um microprocessador, como por exemplo eletrodomésticos e eletroportáteis. As fontes de alimentação CC também encontram uso em aplicações que exigem níveis muito altos de tensão, acima de kV, como por exemplo geradores de ozônio para desinfecção de superfícies ou tratamento de água e alimentos, tubos de raios catódicos em TVs ou monitores, tubos de raio-x, entre outros. Nesses sistemas pode ser necessário tensões contínuas desde dezenas de kV até centenas de kV. Outra aplicação muito comum é em sistemas de iluminação modernos, como o caso de lâmpadas fluorescentes compactas, luminárias LEDs e reatores eletrônicos para iluminação de descarga em geral. Neste sistema, as fontes têm a função de limitar e controlar a corrente desses dispositivos de iluminação, que geralmente não podem ser alimentados diretamente a partir da tensão alternada da rede, por características próprias de funcionamento. Por exemplo, lâmpadas fluorescentes e outras lâmpadas de descarga são incapazes de limitar a própria corrente, então se autodestruiria se fossem conectadas sem um reator. Enquanto que LEDs são dispositivos de corrente contínua em baixa tensão e, portanto, precisam de limitação e controle da corrente dentro de uma faixa bem estreita de tolerância. Já uma aplicação bastante similar à dos carregadores de bateria, no entanto um pouco mais avançada, são as fontes ininterruptas de energia, também chamada de UPS ou No Breaks. Nelas há um sistema de armazenamento em corrente contínua, geralmente um banco de baterias, e um conversor que opera bidirecionalmente, ora para carregar as baterias numa situação de stand-by, ora para descarregá-las numa situação de emergência e falta de energia. Vemos esse tipo de fonte ininterruptas em estabilizadores portáteis para escritório. No entanto, também existem UPS de larga escala, principalmente para o emprego na alimentação de cargas críticas ou permanente, como sistemas de sinalização, ferrovias, de telecomunicações, por exemplo, torres de celulares que nunca desligam mesmo durante falta de energia, sistemas supervisórios e de proteção em subestações. Quem já foi a uma subestação já deve ter visto um banco de baterias enorme que alimenta todo o sistema de proteção. Podemos classificar as fontes de alimentação quanto ao tipo de regulador de tensão ou de corrente que é empregado em seu circuito. Geralmente temos dois grandes subtipos, que são os reguladores lineares ou dissipativos e os reguladores comutados ou chaveados. Os reguladores lineares empregam diodos N ou transistores de forma a dissipar a energia em excesso, dessa forma regulando a tensão ou a corrente na sua saída. Já os reguladores comutados são empregados quando a eficiência e o volume compacto são premissas de projeto e de suprema importância. Dentro da família de reguladores comutados, temos os reguladores PWM, que são os mais comuns e serão o objeto principal de estudo da nossa disciplina. Outras possíveis classificações sobre fontes de alimentação, especificamente as chaveadas, é quanto ao modo de operação, variável ou técnica de controle. Podemos estratificar da seguinte forma. Quanto ao modo de operação, nós temos modo contínuo, modo crítico e modo descontínuo. Quanto à variável modulada, temos razão cíclica, frequência de comutação, defasagem entre os disparos, tempo ligado, T-on, e tempo desligado, T-off. Quanto à técnica de controle, temos basicamente o controle modo tensão, ou por razão cíclica, chamado de VMC, ou controle modo corrente, chamado de CMC. Quanto ao modo de operação, existem basicamente três modos para conversores PWM.
o modo contínuo de condução, chamado de CCM, e o modo descontínuo de condução, chamado DCM. E entre os dois a gente tem o modo de fronteira, chamado de CRM. Estes modos ditam sobre como é utilizado o armazenamento de energia dentro da fonte chaveada para a realização da conversão de potência, e serão estudados mais a fundo a partir do capítulo 2. Em resumo, o modo CCM opera o armazenamento de energia, geralmente um indutor, sempre magnetizado, sem nunca desmagnetizá-lo por completo. Já o modo DCM opera esse armazenamento com uma desmagnetização total ao fim do ciclo de comutação. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, como veremos em breve. Se classificarmos quanto à variável modulada pelo sistema de controle, veremos que existe uma infinidade de modos de controlar uma fonte chaveada. Por exemplo, temos o modo mais clássico, que é o PWM, a modulação da largura de pulso, que opera a fonte numa frequência fixa e varia a razão cíclica da tensão para controlá-la. Temos também o PFM, modulação da frequência de pulso, no qual empregamos a frequência como variável de controle de tensão, mantendo a largura do pulso fixa. Já o controle por defasagem, chamado de phase shift, é empregado em fontes que possuem transformadores em geral, de forma a controlar a tensão eficaz nesse elemento. Existem outros modos de controle, como Transition Mode, Fixed Off Time e o controle por histerese. Todos estes têm aplicações mais específicas e não trataremos aqui no curso. O controle PWM é o mais utilizado e consiste em empregar o ciclo de trabalho de um elemento ativo, como por exemplo um transistor, para poder controlar a tensão aplicada a um elemento de armazenamento, como por exemplo um indutor, e desta forma controlar a tensão na saída da fonte através desse ciclo de trabalho, que também é chamado de razão cíclica. O conceito de razão cíclica é basicamente o de a razão entre o tempo que um transistor fica ativo e o tempo total do período em que a fonte é operada. Veremos isso com mais calma logo à frente. Já as classificações quanto à técnica de controle, temos basicamente dois modos de controle: o controle modo tensão e o controle modo corrente. O controle modo tensão geralmente é o mais simples, porém menos robusto. Nele, o transistor controla a tensão aplicada ao elemento de armazenamento. Já no controle modo corrente, o transistor controla a corrente do indutor diretamente, ou seja, uma das variáveis de estado da fonte, sendo mais robusto e com uma dinâmica melhor em alguns casos, apesar de mais complexo e exigir que a corrente do indutor seja de alguma forma medida. A estrutura básica de um conversor de potência geralmente envolve três elementos centrais no seu projeto. Primeiro, aquilo que chamamos de topologia, que é a forma como interligaremos os componentes básicos do conversor: transistores, diodos, indutores, transformadores e capacitores. A segunda são os elementos de armazenamento de energia, que no caso de conversores PWM, são elementos magnéticos, como transformadores e indutores. Já o terceiro eixo é o de controle da fonte, no qual empregaremos controladores em tempo real para poder regular a tensão ou a corrente na saída, dentro dos parâmetros desejáveis. Aqui vamos detalhar como é a estrutura básica dessas fontes de alimentação em corrente contínua, quando baseada em um dos dois casos, de reguladores lineares ou comutados. É bom salientar que o que queremos dizer aqui por fonte de alimentação é o seguinte: qual é o significado que vamos tomar? O de um circuito eletrônico que é alimentado a partir da rede elétrica, ou seja, com uma tensão de entrada em corrente alternada, e tem por objetivo fornecer uma tensão contínua e regulada a uma determinada carga que necessita de alimentação em corrente contínua, aqui representado por uma resistência. Geralmente, esta conexão com a rede exige que a fonte seja isolada para fins de segurança elétrica ao usuário ou ao equipamento, ou seja, a fonte de alimentação é um dispositivo multi-estágios de conversão de corrente alternada, de alta tensão e baixa frequência, para corrente contínua, geralmente de baixa tensão e regulada. Primeiramente, mostramos a estrutura de uma fonte baseada em regulador linear. Vemos que o estágio primário é um transformador isolador que opera na frequência da rede, 50 ou 60 Hz. Sua função aqui é dupla: prover o isolamento galvânico ao mesmo tempo em que já reduz o valor da tensão da rede para uma amplitude na ordem de grandeza da desejada na saída da fonte. Em seguida temos um retificador, geralmente de onda completa, uma filtragem geralmente capacitiva e que também é realizada em baixa tensão e baixa frequência, no caso aqui 120 Hz, caso for uma rede de 60 Hz, já que o retificador dobra a frequência do sinal. E por fim podemos inserir o regulador linear, que pode ser passivo, por exemplo com diodo Zener, ou ativo, com um transistor de passagem ou um circuito integrado. Já a estrutura da fonte baseada em regulador comutado, ou seja, uma fonte chaveada, temos uma inversão na ordem de alguns elementos com fins de melhorar a eficiência e reduzir o volume. Temos primeiro uma retificação, que é feita em alta tensão, direto da rede alternada, seguida pela filtragem capacitiva, que é feita também na alta tensão, isso é, na tensão de saída do retificador, e isso reduz a capacitância necessária, como veremos. Em seguida, entra o regulador de tensão comutado por si só, que neste caso é uma topologia isolada de alta frequência, com o transformador operado por uma rede de comutação na ordem de dezenas até centenas de kHz. O regulador comutado aqui cumpre o papel duplo de prover isolação galvânica e regulação de tensão, que na fonte linear era feita em dois estágios diferentes da estrutura. Vamos primeiro dar uma olhada nos elementos que compõem uma fonte linear desse tipo mostrada.
Aqui temos o diagrama esquemático de como uma fonte linear pode ser implementada. Neste caso, estamos empregando um retificador de onda completa a 2 diodos que emprega um transformador com derivação central. Na saída do retificador, emprega-se um capacitor de capacitância elevada de forma a filtrar a tensão pulsada o máximo possível, que em seguida é alimentado a um regulador. Um exemplo simples de regulador linear acedado, puramente passivo, é o regulador shunt com Zener, que costuma ser empregado quando as potências exigidas da carga não passam de poucos watts, 1 a 5 watts em geral. Em potências maiores, é mais comum recorrer a um circuito integrado ou um circuito discreto envolvendo transistores para regulação da tensão. Aqui destrinchamos os elementos internos de uma fonte linear típica, tal qual a estrutura mostrada. Podemos notar que uma fonte deste tipo, mesmo para potências bastante baixas, é relativamente volumosa. Isso se deve principalmente aos elementos que são operados em baixa frequência, isto é, a frequência da rede ou o dobro dela, em especial o transformador e o capacitor. Vejamos agora o caso do regulador comutado. Quando destrinchamos as entranhas de uma fonte chaveada, encontramos um circuito muito mais complexo, porém muito mais compacto. Isso se deve principalmente a 2 fatores. O primeiro é a operação do transformador de isolamento em alta frequência, no qual é exigido muito menos volume do componente para processar o mesmo nível de potência, já que a potência é energia por tempo, então aumentar a frequência é equivalente a processar pequenos pacotes de energia mais vezes por segundo, para uma mesma potência resultante no final. O segundo são os capacitores de barramento, que neste caso ficam do lado de alta tensão, e por isso armazenam mais energia numa capacitância menor, já que a energia do capacitor é proporcional a CV². Portanto, dobrando a tensão, podemos cortar a capacitância por 1/4 e ainda assim ter a mesma capacidade de armazenamento. O que resulta da fonte chaveada, então, é magnéticos e capacitores operados em alta frequência, que são muito mais fáceis de filtrar, menor volume e maior densidade de potência, ou seja, quantos watts de potência processado por ml de volume ocupado pela fonte, maior eficiência e menor aquecimento, já que o transformador de alta frequência é, em geral, mais eficiente e a regulação de tensão não é feita de forma dissipativa, melhor regulação, maior velocidade de resposta transitória, já que a operação é toda em alta frequência, portanto as ordens de grandeza das respostas dinâmicas são na casa de muitas vezes kHz, mas como não temos só vantagens, temos 2 desvantagens mais óbvias, que seriam a produção de interferência eletromagnética, devido à operação em frequências mais elevadas, e a complexidade maior do circuito. O custo pode até não ser dominante, uma vez que os componentes de uma fonte linear, como transformadores, capacitores e dissipadores, por serem volumosos, são geralmente mais caros. Vemos nessa placa de circuito aqui alguns elementos interessantes da fonte. Temos o circuito integrado de controle, vemos o transistor principal utilizado na célula de comutação, vemos capacitores de filtragem do barramento, vemos o transformador de alta frequência, alguns circuitos auxiliares como capacitores, resistores e transistores de sinal, e vemos a saída da fonte, neste caso tipo USB. Próximo à saída, temos um retificador de alta frequência que faz parte da célula de comutação e ao seu lado os capacitores de filtragem da saída, que operam também em alta frequência. Comparando lado a lado uma típica fonte linear para potências mais altas e uma fonte chaveada muitas vezes para níveis de potência similar, fica evidente de novo a questão da redução de volume, peso, dimensões e custos dos elementos empregados. Vemos a ocupação de mais de metade do volume geralmente pelo transformador nas fontes lineares e grandes bancos de capacitores de altas capacitâncias e baixas tensões para fazer a filtragem na etapa de retificação. Já a fonte chaveada, aqui comparada com a moeda, apresenta uma compactação muito maior, algo que é facilitado também pela maior eficiência, já que há muito menos calor a ser extraído do sistema devido às perdas nos elementos. Novamente, temos na fonte chaveada magnéticos e capacitores operados em alta frequência, menor volume, maior densidade de potência, maior eficiência e menor aquecimento. Isto conclui a nossa videoaula número 1.1 do capítulo 1. Espero que esses conceitos básicos sobre reguladores de tensão e fontes chaveadas tenham sido entendidos. Muito obrigado e até a próxima.